Estevão se ajoelha e cai, e ele vai dizer assim: Senhor, não os considere como culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão também não era um homem apegado à sua própria vida, à sua vida. Nós falamos muito desse evangelho, que nós temos que viver para Jesus. Nós falamos muito desse evangelho, que nós temos que negar a nós mesmos. Nós falamos muito desse evangelho de pegar uma cruz e seguir Jesus. Nós falamos. Mas na prática, talvez vai ser muito difícil viver. Talvez na prática vai ser muito difícil. É como você falar do evangelho para alguém e depois você mesmo não acredita naquilo que você falou. É uma questão de tempo. Essa mesma fala vai pegar você. E você vai ser provado por aquilo que você está dizendo. Vai calhar justamente na sua decisão em ser um discípulo ou não. Vai calhar justamente no seu sim ou no seu não. Vai calhar justamente na sua vergonha ou na sua honra. Então você olhar a vida de Estevão, que ele está ao ponto de morrer por amor a Cristo. Será que nós, irmãos, estamos nesse nível como igreja? A igreja de Atos era assim. Homens morriam por amor a Cristo. Se você voltar no capítulo 1, se você ler o versículo 14, olha como era a igreja. Todos eles, olha o que a Bíblia diz, todos eles se reuniam sempre. No que, irmãos? No que, irmãos? No que, irmãos? Oração. Aí diz o texto, com as. Então os homens já estavam inclusos aqui. Agora o texto vem dizer, e as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Mas como é difícil de ter uma igreja baseada no princípio de oração. Semana que vem nós estamos aqui desde quinta-feira às 18 horas e vamos entregar domingo às 18 horas, 72 horas de oração. Algumas pessoas pediram horário, mandaram mensagem para mim e falaram: pastor, eu quero orar nesse horário, e graças a Deus não tem mais horário. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, querido, isso é muito bom, porque nós estamos vendo a igreja tendo sede, querendo orar. Isso é muito bom. E uma notícia muito boa: no mês de junho, nós vamos fazer um dia que vai ser o dia de sábado. Nós queremos fazer um dia de culto de oração de 72 horas, um culto de oração. No sábado nós vamos tirar 3 horas de oração. 3 pessoas não vão orar no determinado horário, para que nós façamos esse culto aqui. E todas as pessoas que estiverem com desejo de vir orar, essas 72 pessoas, nós vamos clamar juntos. Vai ser inédito. Todos nós na mesma unidade, todos nós na mesma fé, na mesma expectativa, nós vamos orar juntos. Glória a Deus. Agora você faz ideia do que pode acontecer nesse dia, irmãos? Nem eu. Mas uma coisa muito séria: nós vamos estar orando. Amém. Nós vamos estar orando como igreja. Então o texto é muito claro, que eles reuniam sempre em oração com as mulheres. Eles se reuniam. Se você adiantar um pouquinho o livro de Atos, capítulo 13,
Esse versículo nós já lemos aqui numa terça-feira, diz que, versículo 2 e versículo 3, que eles adoravam o Senhor e jejuavam. Disse o Espírito Santo: separe Barnabé e Saulo para a obra. Irmãos, as melhores decisões para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, está voltada para o tempo de comunhão com o Senhor. São as melhores decisões. As melhores decisões, direcionamento para a nossa vida, em qualquer momento, em qualquer circunstância, está voltada para a intimidade que nós temos com Ele, e o Espírito Santo sopra esse vento na nossa vida. Nós percebemos isso e nós louvamos ao Senhor por causa dessa dependência do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, essa dependência do Espírito Santo. Essa dependência do Espírito Santo. Como as igrejas seriam melhores se todas elas dependessem do Espírito Santo? Como as igrejas seriam melhores se todas elas tivessem esse princípio? O Espírito Santo tem que direcionar a nossa vida. Como seria diferente? Pastor, mas esses princípios são princípios difíceis. Sim, são difíceis. Mas não é impossível. No capítulo 1, no versículo 8, você vai dizer que, você vai ver que a Bíblia vai dizer e vai dar uma direção. Qual é a direção? Espere o Espírito Santo, espere o Espírito Santo, porque Ele vai descer sobre vocês. Espere. Hoje, lógico que esse versículo não aplica mais, porque o Espírito Santo já desceu na nossa vida. Mas naquela hora, a direção do Espírito Santo era: olha, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer, mas espere, porque vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão ser minhas testemunhas. Então, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é testemunha de Jesus. Ele é testemunho de Cristo. Então isso, querido, é muito lindo quando a gente espera isso de Deus. Quando você não entende isso, a gente espera isso de homens. A gente espera isso, que alguém vem fazer algo por nós. A gente espera que alguém venha colocar a mão na nossa cabeça. A gente espera que alguém venha trazer uma palavra profética para a nossa vida. A gente espera que alguém venha trazer uma revelação para a nossa vida. Enquanto o texto está dizendo, você tem o mesmo que o seu irmão tem. A Bíblia diz que é o mesmo Espírito Santo que está em mim, está em você, está em todos nós. Fala para o seu irmão: meu irmão, você tem o mesmo Espírito. Você tem o mesmo Espírito. Querido, isso é lindo. Quando nós começamos a entender e a querer a viver assim, nós passamos a compreender as coisas de Deus. Se você olhar o capítulo 5, versículo 6 do capítulo 5, vai dizer assim: então os moços vieram, envolveram o seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Aqui você vai ver Ananias e Safira. Você vai ver que agora eles morrem e precisa de alguém para tirar eles daquele lugar. A igreja também precisa de gente para trabalhar. A igreja é serviço. A igreja precisa de gente para cuidar, para limpar, para construir. É serviço. Você imagina se não tivesse ninguém para tirar eles naquela hora? Eles estavam mortos. Imagina se não tivesse ninguém. Ananias e Safira foi morto porque mentiu, e mentiu para o Espírito Santo.
Agora, o serviço na nossa igreja, irmão, como muitas vezes a gente vê, né, que falta tanta mão de obra em todo sentido. Todo sentido. Meu Deus. Todo sentido falta. Porque, irmãos, eu não posso acreditar que a igreja levantou somente 10 e 12. A história da igreja de Atos, ela começa com os apóstolos. Quantos apóstolos eram, irmãos? Quantos? Por que Pedro agora vai pregar agora? Pedro agora com uma única pregação agora. Há uma multiplicação em milhares, em 3.000 pessoas. Como que agora 3.000 pessoas Deus vai acrescentar a cada dia? Eu não sei se você começa a imaginar. Agora tem 3.000 pessoas salvas e a Bíblia declara que a cada dia Deus ia acrescentando. Então já não é mais 3.000, é 3.100, não é mais 3.100, é 3.200, não é 3.200, agora é 3.500, não é 3.500, agora é 4.000. Não, muita gente começou a trabalhar. Sabe quando nossa igreja vai começar a crescer de verdade, como a igreja de Atos? Fala para o seu irmão, quando você começar a trabalhar. Eita Deus. Agora, querido, trabalhar não é só fazer algo, é fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. O trabalhar é o serviço, é o chamado. Alguém postou um vídeo hoje lá no pessoal do louvor. Eu achei sensacional. A diferença de você querer cantar e a diferença que Deus chamou você para cantar. A diferença de você querer pregar e Deus chamou você para ser um faxineiro, ser alguém que mexe na mídia. Vamos usar uma diferença muito grande. Nós que olhamos para a igreja e achamos legal, porque o que nós vemos na igreja é o louvor. E o que nós vemos na igreja é alguém que prega. Então são duas coisas que nós almejamos. O que você quer ser na igreja? Pregador. O que você quer ser na igreja? Tocador, cantor. Aí eu pergunto para você, e as demais coisas? Eita Deus. E se eu não tiver aquele que abre a porta? E se eu não tiver aquele que liga o microfone? E se eu não tiver aquele que acende a luz? E se eu não tiver aquele que olha o carro? E se eu não tiver aquele que recolhe os copinhos? E se não tiver aquele que está olhando se tem papel higiênico ou não? É serviço. E todos nós, irmãos, olha como Deus é lindo. Todos nós temos a nossa casa, amém, irmãos? Amém. Como que está a sua casa? Limpinho, cheirosinho. Quando alguém chega, você fala assim, tira o sapato. Aqui tem que tirar as sandálias. Não pise no meu tapete. De pena de avestruz. Não arraste a cadeira, porque o meu piso é porcelanato. Não é assim. Ai, meu Deus. Não, se você entendesse que como você é lá na sua casa, você tem que ser na igreja. Eita Deus. Nós não tínhamos problema com trabalhadores na igreja. Nós poderíamos terceirizar, pegar trabalhador daqui e mandar para outro lugar. Você entende isso? Porque só é enviado quem trabalha. Eita. Fala para o seu irmão do seu lado, só é enviado quem trabalha. Quem não trabalha, não sai do lugar. A igreja de Atos era uma igreja que trabalhava. Glória a Deus. A igreja de Atos era uma igreja que pecava. Os caras viam alguém orando e ele queria orar também. Se a mulher do outro também estava, a minha mulher também tem que estar. Se alguém está jejuando, eu também vou jejuar. A igreja de Atos era assim. Era unida. A igreja de Atos estava junto. E quando nós percebemos isso, irmãos, como a gente entende que a igreja tem que mudar. O capítulo 4, versículo 24 vai dizer assim: ouvindo isso, levantaram junto a voz de Deus, dizendo: olha a oração dos primeiros cristãos. Ó soberano,
Tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Tu falaste pelo por boca do teu servo, nosso Pai. Querido, a oração na nossa vida, a oração que nos dá combustível para que a gente possa avançar, a oração que faz com que a gente cresça dentro de uma qualidade de vida. E é engraçado, no capítulo 2, versículo 42, vai dizer que ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. O que nós estamos fazendo dia de terça-feira aqui? Nós estamos ensinando a palavra para a igreja, nós estamos tendo comunhão, porque daqui a pouco aquelas panelas ali vão ser abertas e quem está dentro vai sumir. Então a gente tem comunhão do partir do pão e comunhão de relacionamento e as orações. O versículo 43 diz que todos estavam cheios de temor. Com que alegria você poder trazer alguma coisa para você dar para o seu irmão com alegria. Então a igreja de Atos é uma igreja que vivia semelhante a nós hoje, terça-feira. Essa parte da comunhão, de estarmos juntos, mantermos unidos. Porque, irmãos, escute uma coisa que eu vou dizer para você. Se você não está no relógio de 72 horas e já preencheu as 72 horas de oração, isso não significa que você não pode orar. Amém, irmãos? Amém. Você pode vir aqui quinta, sexta, sábado, domingo, dobrar o seu joelho aqui e orar. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu queria estar no altar. Então, querido, no próximo mês, já pega isso. E quando a gente lançar, eu sempre na segunda quinzena, você já dá o seu nome e você já escolhe o seu horário. Para você orar aqui em cima. Mas dentro do nosso entendimento, querido, quem ora aqui em cima ou quem ora aí embaixo, não tem diferença nenhuma. Verdade. Mas se você querer orar semana que vem, eu passo um desafio a você. Vem na quinta, vem na sexta e vem no sábado. Oh, glória. E você não vai precisar orar 1 hora. Você pode orar 2. Você pode orar 3. Você pode orar meia hora. A igreja vai estar aberta a madrugada toda. Você pode acordar de madrugada e dizer: o Senhor me acordou e eu vou para a tua casa orar. A igreja vai estar aberta aqui e você vai dobrar o seu joelho e vai orar. Então, querido, nós não estamos proibindo ninguém de orar. Muito pelo contrário, nós estamos abrindo a igreja todo mês. 72 horas. Para aqueles que têm sede e fome de Deus, ele começar a sair da sua casa e vir aqui e dobrar o seu joelho e somar como igreja e orar pelos mesmos propósitos e começar a interceder e começar a exaltar a Deus e começar a glorificar a Deus e começar a dizer: Deus, o Senhor fez os céus e a terra e tudo que há. Querido, era a oração deles. Glória a Deus. O entendimento deles era do céu para a terra. O entendimento deles era do alto para baixo. Nós não podemos viver um nível de olhar somente o que está acontecendo na nossa frente. Se você quer ver coisas extraordinárias, tem um Deus extraordinário. Você quer viver coisas grandes? Então busca um Deus que é grande. Oh, glória. Você entendeu que ele não é o seu desejo? É o seu desejo por ele que aumenta a sua fé. É o seu desejo por ele que aumenta a sua
estar mais perto dele, é o seu desejo. Isso é algo íntimo, isso é algo dentro de cada um de nós, não é forçado, não é obrigado, não é você tem que vir, você tem que fazer, não. É algo que você sabe para quem você está fazendo. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Amém. Princípio como esse de crescimento, de comunhão, de repartir o pão. Princípio como esse de uma igreja que quer que você cresça. Irmãos, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Porque eu penso que Deus, irmãos, Ele está derramando água, derramando água. Por mais que a gente não vê, mas Ele está derramando água, derramando água, derramando água. Mas a palavra dele diz: quem tem sede, quem tem sede. É como ele estivesse perguntando para todos nós: quem tem fome, quem tem desejo por ele. Eu não sei, querido, se você já viveu, ou se você vive aquele amor pela sua esposa, pelos seus filhos, aquele sentimento que queima dentro de você. Quando você está perto, não. Olha que coisa louca. Quando você está perto, esse sentimento parece que não vem. Quando você está no dia a dia, parece que esse sentimento não acontece. Mas quando você está longe, meu irmão, quando você está viajando fora de casa, quando você está dormindo sozinho na cama, quando você está estacionado, só você e Deus no carro, você começa a lembrar daquelas pessoas que você ama. E aquilo ali vai ardendo dentro de nós, vai ardendo, vai tomando forma dentro de nós. E daqui a pouco a gente está chorando. Sabe, querido, que eu vejo na igreja, que quando Jesus diz que cego é aqueles que não querem ver, é porque esse sentimento a gente acha que está perto de Deus. A gente é muito convicto disso. Vamos para a igreja, Deus está lá. Alguém me convidou, vamos à casa do Senhor, eu vou me alegrar. Mas será que você se alegra mesmo? Será que você está feliz de estar aqui essa noite? Se Ele está dentro de mim, e se Ele está dentro de você, então Ele sabe exatamente como você está essa noite. É Deus. Nós podemos ter dois tipos de pessoas aqui: aqueles que estão longe, estão sentindo saudade, e aqueles que estão perto, não conseguem enxergar. Pastor, mas o senhor fica com quem? Querido, eu costumo viver um dia após o outro. A segunda-feira já passou e hoje é a terça-feira. E se eu não buscar a Deus hoje, então não faz sentido eu estar aqui. Eita Deus, verdade. Se eu não clamar a Deus hoje, então não faz sentido eu abrir a minha boca. Então, querido, eu quero desafiar você a orar pela nossa igreja, para que nós sejamos uma igreja viva. Oh, glória. Uma igreja viva, não uma igreja morta. Porque a igreja morta, querido, ela acha, ela diz, ela até pensa, mas as suas atitudes não correspondem quem elas são. Meu Deus. Então eu prefiro ser esse homem essa noite que quer buscar a Deus. Glória a Deus. Amanhã não sei, mas hoje eu quero buscar a Deus. Amém. Tem alguém aqui, querido, que quer buscar a Deus comigo? Amém. Então fala assim: Deus vai queimar dentro do seu coração uma chama de uma igreja, e quando queima dentro do nosso coração, e não é nada
Feche teus olhos. Vamos fazer a oração da igreja de Atos. Senhor, essa igreja é tua, Senhor. Senhor, existem filhos e filhas nesse lugar, comprado pelo teu sangue naquele madeiro. Senhor, não tem sentido nós saímos da nossa casa, nós não sentimos o teu toque, Senhor, na nossa vida. Senhor, libera dentro de nós, para que não só a nossa vida espiritual alcance aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, mas todo o nosso corpo, porque eu sirvo ao Senhor com 5 sentidos. Eu não quero servir ao Senhor na eternidade. Lá eu vou viver eternamente, mas eu quero servir ao Senhor enquanto o Senhor me deu vida, me deu um corpo nessa terra. Eu quero servir ao Senhor enquanto eu tenho voz, enquanto eu estou entre pecadores para pregar o Evangelho. Eu quero servir ao Senhor enquanto eu estou na igreja. Eu quero somar, eu quero unir a minha fé com a dos meus irmãos. Eu quero ser um intercessor, eu quero ser uma intercessora, eu quero ser alguém que jejua, eu quero ser alguém que se consagra, eu quero ser alguém que promove o reino de Deus nessa terra. Então eu não quero viver para mim mesmo, eu quero esquecer o dia de ontem, eu não vou se preocupar no dia de amanhã, mas eu quero viver hoje. E eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Espírito Santo está aqui, porque Ele habita em você, Ele habita em mim, Ele habita em nós. Aleluia! E é Ele, irmão, e é Ele que acende a chama em nós, é Ele que faz você preparar o melhor caldo, o melhor bolo, o melhor pão, a melhor sobremesa. É Ele que faz você pensar na igreja. É Ele dizendo: meu filho, eu preciso de você essa noite. Agora escute o que eu vou dizer para você, querido. Essa comunhão de repartir o pão é ótima. Essa comunhão de repartir o pão é uma delícia. Mas escute o que eu vou dizer. Mas aquilo que vem do alto, aquilo que nossos olhos não viram, aquilo que nosso pensamento não conseguiu atingir, aquilo que nós não pegamos, é melhor do que tudo isso. É melhor do que tudo isso. Um derramar de Deus, um derramar da presença dEle, um derramar da glória dEle, é melhor do que tudo isso, porque uma igreja de Atos dos Apóstolos eram homens cheios do Teu Espírito Santo. E nós somos brasa viva diante da palavra dEle. Você é uma brasa viva. Enquanto você viver essa brasa viva, pessoas que estão do seu lado, elas vão se converter. Você vai ser uma testemunha em Palmeiras, em Suzano, no estado de São Paulo, no Brasil. Você é uma testemunha de Cristo. E onde quer que você for, e onde quer que você estiver, aonde tocar as plantas dos seus pés, aonde a sua mão alcançar, você vai ser bênção e você vai mudar a história, você vai mudar aquele momento. Pessoa vão ser impactadas com o seu testemunho. Era assim que a igreja de Atos acontecia. Porque 3.000 vidas, porque 3.000 almas, porque 120.000 pessoas se converteram. Porque, querido, havia uma coisa que nós temos hoje na nossa vida também. Havia a chama de ganhar almas para o Senhor, a chama de trabalhar no reino, a chama de servir. Havia uma chama viva. As pessoas queriam fazer. E hoje nós temos que ser assim como igreja.
se você amar o reino, se você amar a justiça dele, Deus vai acrescentar aquilo que você precisa sobre a sua vida. Eu quero declarar nessa noite que a visão, a melhor palavra de introdução, a melhor palavra do vocabulário de alguém que entende sobre prosperidade é buscar o reino dele. Oh, aleluia, glória a Deus. Prosperidade não é você, irmão, buscar outra coisa, não. Prosperidade é você buscar o reino, porque quando você busca o reino, ele acrescenta todas as coisas sobre a sua vida. Ele acrescenta paz para você, ele acrescenta vida, ele acrescenta bem-aventurança, ele acrescenta o fruto do Espírito, ele acrescenta. Glória a Deus. E um homem cheio de Deus, ele desapega com as coisas dessa terra, porque o alvo dele é Cristo. O alvo dele é Cristo. Ele olha para o alto e lá vem o meu socorro. Ele está no lugar certo, ele está na posição certa, ele está na visão certa, ele está vendo o que é o certo e Deus vai prover. Oh, aleluia. Lembra de Elias, irmãos? Lembra de Elias que foi alimentado pelo couro? Lembra de Elias? Lembra do povo de Deus quando estava no maná, que receberam o maná do alto? Lembra? Agora, querido, por quê? Porque eles estavam no lugar certo, eles estavam obedecendo, eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Então a verdadeira prosperidade, no meu entendimento, é aquele que busca o reino dele. É aquele que busca o reino dele, porque quando nós buscamos o reino dele, as demais coisas serão acrescentadas sobre a nossa vida. E quando Deus acrescenta, ele acrescenta aquilo que precisamos. Ele não acrescenta aquilo que você não, que você vai ter muito não. Ele acrescenta aquilo que precisamos, porque ele sabe o que você vai fazer com aquilo que ele está te dando. Ele sabe o que você vai fazer com aquilo que você recebeu dele. Que ele é a verdadeira prosperidade. Um homem cheio da presença dele, uma mulher cheia da presença dele. Agora, querido, nós temos que parar e ser realista conosco mesmo, como igreja. Nós temos que entender que precisamos buscar a face dele enquanto nós estamos aqui como igreja do Senhor. Nós precisamos entender isso, que precisamos buscar a face dele como igreja enquanto nós estamos aqui, porque só assim nós vamos cumprir o propósito dele nessa terra, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão, o seu coração queima, irmão, o seu coração queima, queima pelas coisas de Deus, queima mesmo, queima. Então vamos tentando junto, nosso coração queima pelas coisas de Deus, nosso coração queima pelas coisas de Deus. Essa noite o nosso coração queima pelas coisas de Deus. Quero dizer aleluia. Aplaude Ele. Você continue assim, sedento dele, em nome de Jesus. Querido, nós vamos para aquelas mesas ali, caldeirão na roda. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por essa comunhão. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que está sobre a tua mesa. Seu símbolo de comunhão, símbolo de unidade, símbolo de amor, símbolo, Senhor, de serviço. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por todas as pessoas que colaboraram, Senhor, esta noite por nós, pela nossa comunhão. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, e que cada vez mais eles venham buscar o teu reino, eles venham buscar o teu reino, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas sobre a vida de cada um deles, em nome